Pronto, voltei. Sabia que eu podia cancelar, não? Eu nem sabia que a gente conseguia ter autonomia pra isso. Tem, inclusive vocês podem fechar meu microfone. Ah, professora, não fala isso, não. Podem fazer isso. Deixa eu contar a história pra vocês. Eu dou aula pro Santo Antônio usando apenas o Skype. Todos os professores lá estão usando apenas o Skype porque a gente não tem e-mail institucional. Aí, menina, cria do cão, né? O meu Deus, nem devia estar falando um negócio desse, mas eles são danados. Eles sabem Ai, Jesus. coisa que a gente nem imagina. Eles não descobriram que eles podem fechar o microfone dos professores? Ai, Jesus. Misericórdia, toda hora eu ficava fechando. Exatamente. Aí toda hora vinha um, tia, fecharam seu microfone. Tia, fecharam. Ai. De 5 em 5 minutos, gente. Vocês não têm noção. Vinha um engraçadinho e fechava o microfone. Toda essa Então, professora tinha mudado logo pro Zoom. O Zoom não tem isso, não. não pode usar mais o Zoom. Tá todo mundo proibido de usar o Zoom. Por quê? Porque, aparentemente, o Zoom, ele abre brecha para invadirem seu computador. Tá repreendido, morri, não sabia, ainda baixando o celular. Pois é. Então, na verdade, todo mundo que trabalha na Google, eles foram banidos de utilizar o Zoom. O MEC, ele também proibiu as instituições de usarem o Zoom. Então, informação vinda da direção pediu pra gente não utilizar mais o Zoom. Utilizar ou o Meets, Hangouts, né, que é da plataforma Google, ou então usar o Skype. Então, infelizmente, nada de Zoom. Vamos lá. Todo mundo tá vendo a figurinha do ruído. Ah, deixa eu só voltar aqui, que eu acho que Fabiane não viu, Fabiane e Dijane. Foi essa tabela aqui que eu tava falando, ó. A gente tem a cor, para cada cor a gente tem uma indicação. E isso já tá incutido na nossa cabeça. Desde que a gente é pequeno, a gente já sabe que vermelho é perigo, vermelho é pare, vermelho é fogo. Enquanto que amarelo é atenção, colisão. O verde e o azul tá tudo bem, indica um certo nível de conforto. E o verde é o siga, tá seguro, tá funcionando. E o azul, ele é muito utilizado para indicações gerais, dar direções e tudo mais. Você nunca vai ver uma plaquinha de atenção com fundo azul. Você só vê uma plaquinha de atenção com fundo amarelo. Vocês já perceberam isso? Sim. Vamos lá. Sim. Sim, muito bem, Dani. O ruído, tá? Gente, se tem uma coisa que pra mim é pior do que uma péssima iluminação, é ruído. Eu não sei trabalhar em lugar que tá muito barulhento, sabe? Que tem um ruído muito alto. Eu não consigo me concentrar. Eu tenho um vizinho. Aqui, professora. Oi? Professora, tem um ruído aqui chamado a rocha do vizinho que tá insuportável já. Ruído chato. O meu vizinho aqui não é a rocha, tá? Mas ele gosta de tocar, né? Toca o violão dele aí o dia inteiro, ele é aposentado. Aí ele pode tocar o violão dele o dia todo. Gente, vocês não têm noção, quando ele toca, chega um ponto que eu já não tô entendendo mais nada do que eu tô fazendo na minha vida. Porque na minha cabeça só tá passando aquela música. Às vezes nem é tão alto, mas acaba me atrapalhando, acaba me incomodando muito. Aí, né, a filha dele quebrou o amplificador dele. Quando eu soube, gente, mas eu fiquei numa felicidade que vocês não têm nem noção.
Porque ele sozinho, para ele só, ele precisava de um amplificador. Diz aquela coisa, né? Que é a desgraça de um e a salvação do outro. Exatamente. Rapaz, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Aí, às vezes, meu pai fica aqui na frente, ele é amigo de meu pai. Enquanto que meu pai tá aqui na frente sozinho, tá tudo certo. Inclusive, ele tá aqui na frente. Ninguém vê barulho, ninguém vê nada. Às vezes vem outro amigo de meu pai, que é outro vizinho aqui, é o vizinho do lado direito. Chega, senta, conversa, não dá pra ouvir barulho nenhum. Chega essa criatura, gente, a pessoa só andando faz barulho. É um negócio assim completamente de outro mundo. Às vezes ontem mesmo eu precisei fechar, que eu tava dando aula, né? Eu precisei fechar tudo, porque eles estavam fazendo muita algazarra aí na frente. Às vezes eu não entendo as pessoas, né? Porque eu não sou muito tolerante a ruído. Eu sou tolerante a outras coisas, mas o ruído é uma coisa que pra mim não funciona, sabe? Mas o ruído nada mais é do que pressão sonora associada ao som. E o som, vocês sabem que é uma onda, né? Uma onda mecânica, transversal ou longitudinal? Hein, gente? Não. Não? Ô, professora, pergunta aí de novo que minha internet deu uma É, caída aqui. eu dei Não uma sei o que. bugada, não foi na internet. Eu falei que o ruído é uma pressão sonora, na verdade é uma pressão desconfortável, né, sonora, associada com o som. Aí o som, eu tô falando que é uma onda mecânica, aí eu perguntei, é uma onda longitudinal ou uma onda transversal? Vocês já passaram por física, então vocês devem saber isso. Cri, cri, Eu cri, tô, eu tô tentando lembrar o conceito de longitudinal e do outro, que eu lembro que eu já vi realmente, mas não tô lembrado do conceito qual é, entendeu? Tá. A onda transversal é uma onda em uma corda, por exemplo. Se você pega uma corda e dá um pulso, certo? A corda, ela vai estar na horizontal. O pulso, a onda, ela vai se propagar na vertical. Ela sobe e desce. Entenderam? Já a longitudinal é o som. É como se uma partícula fosse empurrando a outra. Peraí. E aí acontece a Alguém tá me ouvindo? Estamos. Deixa eu. Não, eu não. Aí é como se uma partícula fosse empurrando a outra. E aí você tem a propagação do som. O som é uma onda longitudinal, tá? O som ele não se propaga no vácuo. Você pode gritar no vácuo e não acontece absolutamente nada, você não ouve nada. Isso porque o som é uma onda mecânica, tá? E o deslocamento das partículas só acontece no meio elástico. Ou seja, a partícula ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí você tem a propagação do som, certo? As compressões e expansões do meio causam as flutuações de pressão. O que vocês estão ouvindo, obviamente, passa por toda uma questão, né, de dados e tudo mais, mas no geral o som que vocês ouvem em qualquer lugar, né, vai ser justamente a compressão e a descompressão ou expansão do meio. Quando chega ao ouvido de vocês, vai excitar algumas células e algumas partes, né, do tímpano e tudo mais. E aí, essa excitação do tímpano, tá? Tem vários neurônios, não nervos, né? Nessa região da orelha, e aí levam a informação até o cérebro.
e o cérebro ele decodifica aquele som, aquela vibração, aquela onda. Só que, dependendo de como essas expansões e compressões for, isso pode acabar prejudicando calma, deixa eu pensar direito, falar direito, né? Isso acaba prejudicando os órgãos receptores do som. Não sei se vocês perceberam, mas quando o som tá muito alto num carro, sabe aqueles carros bem pancadão, que você só ouve o baixo, só ouve o grave, só vê tum, 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 tum. Você consegue literalmente ver o speaker subindo e descendo. Subindo e descendo. Isso, o speaker ele sobe e desce justamente por conta da compressão e da expansão do meio. Agora imagine isso no seu ouvido. Se o speaker fica daquele jeito, o seu ouvido fica da mesma forma. Como essas flutuações elas vão ocorrer devido à transmissão de um som, então eles vão receber a denominação de pressão sonora. Tranquilo, gente? A pressão sonora, ela causa muitos malefícios. Dores no ouvido, dores de cabeça, perda de audição. A menor pressão sonora, ou seja, o menor som audível, detectada pela orelha humana, né, pelo ouvido humano, é de 1000 Hz. Agora, eu não sei se vocês já perceberam, né, coisa para a vida, que quanto mais velha a pessoa, menos som agudo a pessoa ouve. Não sabia. Não sabia disso. Tem uns testes no YouTube, na verdade nem é teste no YouTube, uma época atrás, tinha uns negócios, não sei se passava pelo WhatsApp, mas eram uns barulhos parecendo um apito muito fininho. E aí as pessoas começavam a tocar isso na sala de aula. Os professores mais velhos não ouviam. Os alunos mais novos ouviam. E aí todo mundo dava risada. E o professor ficava sem entender o porquê que estava todo mundo dando risada. Isso é da época de vocês ou eu sou muito velha? Eu não queria dizer nada, né? Mas Então não diga, Danilo. Sim, professora, a senhora tá na parte de ruído ainda? ô professora, mas tem uma vez que eu vi, não lembro aonde, foi algum vídeo também, que fala sobre uma espécie, um ruído também, um negócio que ele é bem fino mesmo. E que as pessoas mais jovens acabam se incomodando, que ao escutar, acaba se incomodando tipo assim, é um incômodo muito grande, enquanto que as pessoas mais velhas não têm esse mesmo incômodo com esse barulho. É mais ou menos isso aí. Porque elas não ouvem. Ah, As pessoas mais velhas, elas começam a perder a sensibilidade, tá? Nos limites da audição humana, tanto no limite da frequência mais baixa quanto no limite da frequência mais alta. Ou seja, um som muito agudo ou um som muito grave, uma pessoa mais nova consegue ouvir, mas uma pessoa mais velha não. Porque isso é natural. Acontece essa perda natural de audição pelo envelhecimento do corpo. Mas se vocês quiserem testar a audição de vocês, existem vários testes de audição no YouTube. Super recomendo vocês fazerem, que é bem interessante, é bem legal. O meu chegou no limiar normal, mas tem gente que consegue ouvir um pouquinho mais para baixo e um pouquinho mais para cima. Ah, se for botar, Deus me livre, eu sou surdinha já, por natureza. Eu também sou meio surda.
a menor pressão do nosso ouvido que a gente consegue detectar, né, é o de 20 micropascal. Inclusive, isso aqui tá errado, tá? Vou consertar isso daqui depois. É 20 micropascal. E o limiar da dor vai ser 200 pascal. 200 pascal é aqueles sons bem doidos, assim, que eu não consigo nem chegar do lado. Tranquilo, gente? Tranquilo. Que boa. Quando a pressão sonora não é desagradável aos nossos ouvidos, chamamos de som. E quando esse nível de pressão sonora nos perturba, chamamos de ruído. Basicamente, tudo para mim é ruído. Eu sou daquelas velhas bem chatas na vida. Tudo para mim é ruído. Às vezes até meus pais conversam. Professora, é considerável ruído quando a gente fica aquele pi no ouvido? Ali é porque você já teve algum tipo. Não é que você. Esse pi é o ruído. Ali você teve alguma alteração no seu ouvido por conta de algum ruído, entendeu? É quando você não é acostumado a correr e aí você corre muito e aí você fica ofegante. Você fica ofegante porque você praticou uma atividade física. É a mesma coisa. Você Entendi. ouvindo pi porque você foi submetido a um ruído com uma pressão muito alta, com uma frequência muito alta também. Uma amplitude altíssima, possivelmente. Tranquilo? Sim, professora, obrigada. Nada. Tá, vamos lá. O ouvido humano, tá? Ele não responde linearmente à audição, na verdade, à frequência, né? Mas algoritmicamente a uma dada excitação. Foi convencionado expressar as grandezas acústicas por meio de uma razão logarítmica, de um valor de interesse medido em relação a um valor de referência. Essa escala é chamada de escala Bell. Com certeza vocês já ouviram falar decibéis. Já Decibéis sim. é os décimos do Bell. É os décimos dessa escala logarítmica. Olhem só. Aqui a gente está no limiar da audição. Aqui a gente não ouve. Raramente a gente vai ouvir uma folha caindo no chão. Eu não sei se vocês já perceberam, mas de dia, olha só que interessante. Isso aí eu acho tão legal. De dia, pelo menos eu que moro aqui perto da BR, relativamente perto da BR, eu não consigo ouvir os carros passando na BR. Mas à noite, quando é aquela noite bem tranquila, eu consigo ouvir carreta passando. Veja como o som ele é afetado por outros sons. Uhum. Aqui, inclusive, para diminuir o som externo aqui, quando eu coloco a minha filha para dormir durante o dia, eu ligo o ventilador no quarto, independente se é para ventar, se tiver mais frio, mesmo que eu não jogue o vento para ela, só para o barulho do ventilador, ele ameniza os sons externos. Eu faço isso com os meninos também, só que não com ventilador. Eu coloco música pra acalmar a gata. Tem playlist, gente, no YouTube, no Spotify. Ai. Quando tem. Excelente essa professora, velho. É porque assim, eles têm medo de fogos de artifício.
Aí, ou então, quando tem muito barulho aqui fora, muito som e deixa eles muito agitados, aí eu fecho tudo, ligo o ventilador também e ligo esses playlists assim, e eles gostam. Eles ficam bem tranquilos. Aí deve ter também pra acalmar bebê. Ô, gente, gato de doutor é outro nível. Tem, professor. Eu tenho também quando era menorzinha, eu colocava, mas depois eu fui relaxando. Vai no ventilador Eu mesmo, que daí também, já aquele serve. som, mas não, hoje não serve mais não. Tá elétrico. É, então, mais ou menos a mesma coisa. Pelo contrário, né? Deixar mais ativo. Ai, gente, e o pior é que até eu gosto das músicas, as musiquinhas boazinhas, música clássica, com pianinho, é bom. Mas enfim, vamos lá, né? Aí que à medida que vai aumentando na escala Bell, certo? Você aumenta o nível de desconforto e aumenta a pressão sonora. Quando você chega a 80 decibéis, que é uma rua com um trânsito muito forte, você já está sentindo aqui algum tipo de desconforto. Aqui você já precisa falar alto para alguém ouvir. O ideal é que ninguém seja submetido por muito tempo a mais de 70 decibéis. Isso daqui já foi comprovado que causa dano ao ouvido humano. O de meu pai, ele trabalha aqui em 120, 110, para ele tá ótimo, tá tudo certo. Eu acho que ele já perdeu toda a audição dele. O avião a jato, a máquina rebitadora. Às vezes, dependendo do caso, até um murmúrio, ele já é muito alto. Dependendo do lugar onde você tá, né? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Eu não. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Comigo. Vibração. Vocês já ouviram falar na doença dos dedos brancos? Eu não sei se é doença, se é síndrome De que, professor? dos dedos Nunca brancos. vi, não, velho. Não, com esses termos aí, não, nunca ouvi. Deixa eu ver se é isso mesmo. Doença dos dedos brancos. É isso mesmo, doença dos dedos brancos. Ou doença de Raynaud. Raynaud, sei lá. O que que acontece? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Quando vocês estão. Sabe aquelas. Nem é britadeira, eu não sei o nome daquilo. Parece um sapinho que fica martelando geralmente asfalto para poder quebrar. Vocês sabem do aparelhinho que eu tô falando? Não entendi, não. Repete aí. Eu Sei, sei, é aquele que É um... geralmente é usado para abrir asfalto. fazer um buraco no chão, digamos assim. Isso. Ah, sei qual é, sei qual Sabe qual que é, né? Que tem uma ponta assim bem firme. Esse aparelho geralmente gera essa doença dos dedos brancos. A vibração ela é tão intensa, que o sangue ele acaba não correndo para a ponta dos dedos. E aí você tem circulação até parte da mão. Nos dedos ficam brancos pela ausência do sangue. Não corre por conta da vibração. Veja o tanto que a vibração
ela é preocupante. Ela pode gerar doenças seríssimas. Esse tipo de doença, tá? Ele é muito complicado de fazer o retorno dele. E a pessoa pode gangrenar os dedos. E como vocês conhecem, né, a lei... Isso aqui a gente vai falar um pouquinho de física quase que a noite toda. A lei da inércia, um corpo que está parado tende a continuar parado. Um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Não é isso? Se Sim. vocês estão num carro que está em movimento, a velocidade do carro vai ser igual à velocidade de vocês. Quer dizer, a velocidade de vocês vai ser igual à velocidade do carro para uma pessoa que está do lado de fora. Da mesma forma para a vibração. Se o equipamento que vocês estão usando, por exemplo, esse trator, ele está vibrando, a vibração de vocês vai ser igualzinha do trator. Então, o seu corpo vai começar a vibrar também. E o nosso corpo, ele não é feito, ele não foi dimensionado, projetado para aguentar vibrações desse tipo. E assim, quanto mais irregulares, tá, forem os movimentos dessa máquina, pior vai ser a resposta do corpo. Essas vibrações mecânicas, elas são muito preocupantes, pois elas podem causar mudanças na posição dos membros e de órgãos importantes, além de promover algumas mudanças na circulação. Então, eu sempre fiquei muito pé atrás. Sabe esses negócios que a galera vende para poder fazer exercício em casa, mas sem fazer exercício propriamente dito? Coloca o negócio na região que você quer, aperta o botão e ele começa a vibrar loucamente. E dizem que isso faz você perder calorias. Eu sempre fiquei com o pé atrás com relação a isso. Porque eu fico imaginando, poxa, o nosso corpo ele não é para receber grandes vibrações. E aí você pega o seu corpo e submete a uma vibração o tempo inteiro. Você vai acabar estressando o seu músculo de uma forma não adequada. Ainda mais quando se coloca no abdômen. Na região do abdômen é uma região que tem órgãos muito importantes. Sei lá o que pode acontecer com esse órgão, não sei se ele vai parar de funcionar, se a circulação vai mudar. Então, assim, eu sempre fico com... Não sei, obviamente, eu não sou nenhuma médica, não tenho propriedades muito grandes para falar nada com relação a isso, mas é isso que eu acredito, né? Quando o corpo está sujeito a um ambiente vibratório, com uma combinação crítica de frequências, alguém sabe o que é essa combinação crítica? Não, eu não sei. Alguém mais? Oi, gente. Alguém Tenho mais? nem ideia. Tô aqui pensando, nem ideia. Fabiane, Dalit, que eu sei que estão na sala. Nem ouvi, professora. A verdade foi essa. Combinação crítica. Combinação crítica. Fabi voltou de um cochilo agora. É porque, sei lá. Combinação crítica, a senhora quer saber isso? Não, frequência crítica.
Frequência crítica. Frequência crítica da vibração. Vixe. Deve ser quando mantém uma sequência, não? Quando um barulho consegue. É igual quando você quer estourar um copo. Você mantém uma sequência tão igual que ele acaba vibrando e quebrando. Deve ser isso, manter um ruído por um certo tom em uma sequência deve ser horrível. Perfeito, é bem por aí mesmo. Isso daí é um fenômeno chamado fenômeno de ressonância. Vocês já viram, não sei se vocês já souberam disso em alguma vez na vida, alguma ponte que começou a oscilar? Ver, eu nunca vi, não, mas eu já ouvi falar. É isso, a minha resposta é exatamente a do Fabi também. Nunca vi, mas já ouvi casos. Teve uma vez, todo mundo já foi a Salvador, né? Eu imagino. Chegou ali na rodoviária e tentou ir pro shopping da Bahia ou pro Iguatemi. E pegou Pronto, eu lembro dessa situação também. aquela passarela uma vez começou a oscilar, começou a ondular. Deixa eu ver aqui. Oscilação. De pontos. Aqui, pronto, achei. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Só não vai sair som, mas não importa. Vocês conseguem ver a tela? Não, eu tô vendo a Sim. tela de vibração. Eu também vejo a tela de vibração. A Sara só consegue Eu tô mostrar pra vendo Danilo. Ele YouTube. vai dizer que tá vendo. Não, não tô vendo YouTube, não. 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 Eu vou mandar Manda, pra vocês. manda o link no WhatsApp, que daí a gente vê junto. Pronto. Ou se não, a série deixa passando aí, só eu vejo. Ah, tá, especial. Não é bonitinho, é lindo. Você já tinha falado que teu aluno preferido mesmo, parece. Aí, ó, Danilo. O negócio Oxi, chegar são como é que 7h40, Fabi. parece que é de borracha o negócio, velho? Parece de borracha, né? Olha, ainda estão comentando aí, a gente sem ver. Eu já mandei para o. Deus é mais. Isso aí é os engenheiros da Facemp aí, ó. Aí, quando você vai sair tudo assim. Chegou. Fez a história do professor e do avião? Que professor avião? Também nesse estilo aí também é demais, né? Não é fake news, não? Não. Isso realmente acontece. Mas aí é demais. Você não tá fazendo? Pula, pula. Eu vou contar para você a história do Sozinho, à esquerda na ponta. professor e do avião. Vários professores de uma faculdade foram convidados para entrar num avião, fazer um passeio neste avião. Aí os professores foram. Aí quando estava todo mundo acomodado e tudo mais, aí a aeromoça começou a falar e disse que aquele avião tinha sido projetado pelos alunos daqueles professores. Aí todos os professores saíram loucaraços do avião, desesperados, com medo, né, de acontecer alguma coisa. Aí só um professor que ficou lá super tranquilo, feliz e satisfeito, sentadaço, muito tranquilo mesmo, né? Aí a aeromoça foi e perguntou por que ele não saiu como os demais. Aí ele falou assim, que se tivesse sido realmente os alunos dele que tivesse projetado aquele avião, o avião nem ia sair do lugar. Misericórdia. A confiança. Mas a qualidade desse ensinamento, hein? Então, assim, ou o cara ensinou muito mal, ou os alunos eram muito ruins. Né?
É que nem a história dessa ponte. Ou foi o professor que ensinou muito mal, ou os alunos que foram muito ruins. Mas não é nem a questão do projetista nesse caso aí. O que que acontece? Existe essa história de frequência crítica. Voltando aqui, né, à nossa conversa de vibração. Frequência crítica, o que que é isso? Todo o corpo, ele tem uma frequência crítica. Inclusive, os materiais lá de concreto, de asfalto, nosso corpo, aquelas taças de não sei o que o pessoal gosta de cantar e estourar. O que é essa frequência crítica? A frequência crítica é uma frequência que se uma outra pessoa ou outras fontes atingirem essa frequência, pode causar o fenômeno de ressonância. O que é o fenômeno de ressonância? É uma onda somada a outra que começa a aumentar muito o tamanho da onda. E exatamente isso que vocês viram lá no vídeo. A onda ela começou pequenininha e daí a pouco ela já estava gigantesca e pode levar à ruptura da estrutura. A mesma coisa que acontece com um copo de cristal. A pessoa canta, atinge a mesma frequência de vibração do cristal, ele começa a vibrar muito, muito alto, a amplitude é muito grande e ocorre a ressonância. Ô, Tudo bem? professora, eu ia Hum? perguntar, isso tem alguma coisa a ver também com a dilatação, com a questão do clima-tempo, alguma coisa? Não. Isso daí tem a ver com a ressonância magnética que faz para os. Como é? Para fazer exame, né? Exame de imagem. Aí você usa a ressonância, Ah, sim, entendi. entendeu? Mas não tem nada a ver com o tempo, não. A questão do clima-tempo, essas coisas aí é outra. Eles usam outra tecnologia que não é a ressonância, tá? E de maneira geral, o tempo, ele não consegue chegar mesmo. O tempo que eu falo assim, o vento, a chuva, o raio, o trovão, essas coisas, não consegue chegar na frequência crítica das coisas. Mas, por exemplo, dependendo da frequência com que os carros passem debaixo de uma ponte ou sobre uma ponte, dependendo da frequência com que as pessoas estão conversando naquele momento, aí você pode chegar à frequência crítica e causar o fenômeno de ressonância, que é uma onda sobrepondo a outra e aumentando exponencialmente a amplitude. Entendeu? Entendi. Esse entendeu foi de entender de verdade ou foi tipo, não? Entendi. Se você explicar de novo, eu dou aula. Ah, beleza, então. É, Quando o corpo humano ele está sentado, ele responde a vibrações verticais, tá? Numa frequência de 2 Hz. Ah, outra coisa, a frequência de rádio, dependendo da rádio, essas coisas, rádio não rádio, pelo amor de Deus, pode também causar ressonância, tá? É por isso que às vezes não sempre a frequência de rádio ela é tão alta, já tá lá no mega. Acima desse valor, ou seja, acima de 2 Hz, a resposta se torna completa, ocorrendo ressonâncias localizadas. Ou seja, aqueles equipamentos de ressonância magnética, eles utilizam algo em torno de 2 Hz, 2 Hz é alguma coisa, para que você consiga a ressonância localizada e aí você consiga fazer o exame de imagem através da ressonância. E a frequência média do corpo humano, ele vai estar na faixa de 4 a 8 Hz, que é relativamente baixo. Aqui, agora vamos ver o que acontece
tá? Em cada uma dessas faixas de frequência. Em frequências baixas, de 0 até 2 Hz mais ou menos, o subsistema corporal mais sensível é o sistema vestibular, conjunto de receptores sensoriais do ouvido interno. O tipo de vibração é gerado por navios, edifícios, aviões, carros e ônibus. Quando eles, principalmente edifícios, tá? Carros e ônibus, conseguem chegar à mesma frequência, aí acontece o fenômeno de ressonância. Frequências médias são as frequências corporais. São frequências também geradas por veículos e aviões. E as frequências altas são os receptores mecânicos dos músculos, tendões e tudo mais. Essas vibrações são geralmente geradas por máquinas e ferramentas. Ou seja, aquela ferramenta que eu estava falando que parece uma britadeira, não é britadeira, eu não sei o nome daquilo, que sai quebrando o asfalto, ele vai estar numa frequência de 20 a 300 Hz, mais ou menos. Que é uma faixa bem alta, né? Bem ampla. Vamos falar de clima? Isso daqui gera pano pra manga, né? Tem gente que vai adorar um clima mais frio e tem gente que vai adorar um clima mais quente. Tem gente que vai se sentir mais confortável aqui, tem gente que vai se sentir muito mais confortável aqui. Eu me sinto confortável no meio. Tô ótimo, feliz da vida. O que é o clima dos interiores? Vai ser a temperatura, muito relacionada à temperatura, também está relacionado à umidade do ar, tá? No interior de um ambiente. Além disso, é a temperatura das superfícies daquele ambiente. Como assim? Eu não sei se vocês já chegaram num lugar muito, muito frio e tentaram pegar numa maçaneta de metal. Queima a mão. Então é muito desconfortável aquilo. Por mais que esteja úmido, por mais que você tenha uma qualidade do ar interessante, mas se você tiver muito frio, causa um desconforto muito alto, muito grande. E aí a gente tem o índice de conforto térmico, tá? Que avalia as condições. Vou dar uma mexida aí, ver se passa esse slide. Até agora não passou, ainda tá no Não anterior. passou. Tá em vibração lá no anterior ainda. Peraí. Não era isso que eu... Eu vou parar aqui.